trabalho de policiamento comunitário do 5º Batalhão da Polícia Militar reduz em 17% crimes contra o patrimônio na Zona Sul de Natal. Polícia Rodoviária Federal faz balanço da operação nas estradas durante o feriadão. E no estúdio, uma entrevista com a médica Juliana Florinda para falar sobre a polêmica dos tratamentos alternativos que visam substituir o tratamento tradicional do câncer. Esses são os destaques dessa segunda-feira, dia 16 de outubro. O Feliz News está começando. Boa noite. Uma tentativa de assalto a um carro forte em frente a uma agência bancária deixou feridos na Avenida Prudente de Moraes. O crime aconteceu por volta das 11 horas da manhã de hoje. Nas imagens é possível ver que o trânsito da região ficou parcialmente bloqueado. Uma viatura da Polícia Civil passava pelo local e trocou tiros com criminosos. Um dos bandidos foi baleado na cabeça e um popular ferido de raspão. A Polícia Civil e Militar realizam buscas pelas avenidas Prudente de Moraes e também a Avenida Mintas Barros. E olha só, após voto inocentar os desembargadores, julgamento de desvios de precatórios do Tribunal de Justiça é retomado no Tribunal de Contas do Estado. A nossa repórter Rita Oliveira tem todos os detalhes. Rita, é com você. Olha só, Lívia, o Tribunal de Contas do Estado vai apreciar aí esse processo em sessão extraordinária na próxima quarta-feira, dia 18. Isso 8 meses após o relatório do então conselheiro do Tribunal de Contas, Paulo Roberto, ter aí isentado de culpas os ex-desembargadores do Tribunal de Justiça, Oswaldo Cruz e Rafael Godeiro. Na época, os dois ex-desembargadores estavam à frente do Tribunal de Justiça quando foi então delineada a Operação Judas, que combinou aí com o escândalo do desvio dos precatórios do Tribunal de Justiça do Estado. Na sua decisão, no seu relatório, Paulo Roberto considera apenas culpados Carla Ubarana, que era então chefe da divisão de precatórios do Tribunal de Justiça, e o marido dela, George Leal, o empresário que, segundo ele, eram os dois que comandavam o esquema dentro do Tribunal de Justiça, desviando aí mais de 14 milhões de reais nos precatórios. Esse processo dos precatórios do Tribunal de Justiça, do processo que vem lá de 2012, como todo mundo sabe, culminou aí com esse desvio de mais de 14 milhões de reais. Carla Ubarana e o marido dela já foram até condenados. Ela a mais de 10 anos de prisão e o marido dela a mais de 6 anos de prisão, só que ele em regime semiaberto, né? Os bens do casal foram então leiloados e todo o dinheiro arrecadado era para ser devolvido então aos cofres do Tribunal de Justiça. O processo que envolve aí os dois ex-desembargadores, Oswaldo Cruz e Rafael Godeiro, tanto tramitam no Tribunal de Contas do Estado com relação à parte administrativa praticada pelos dois enquanto eles estavam à frente do órgão, como tramitam também no Tribunal de Justiça, levantando então as ações criminais nos processos judiciais que envolvia os dois. Lívia, volto com você. Obrigada, Rita, pelas informações. E aí, no decorrer dessa semana, a gente acompanha esse julgamento que deve ocorrer, né, nessa quarta-feira. Muito obrigada. E olha só, o 5º Batalhão da Polícia Militar está com um trabalho de policiamento comunitário. A ideia é lançar estratégias de segurança junto à população. Confira na matéria. Ações integradas da Polícia Militar com a população, o chamado policiamento comunitário, tem ajudado a reduzir a criminalidade nos bairros da Zona Sul de Natal, onde atua o 5º Batalhão da Polícia Militar. A comunidade passa a ser nossos olhos. Então, através de informações que nos é repassada pessoalmente aqui no 5º Batalhão ou de forma virtual através das redes sociais, nós passamos a agir de acordo com a demanda existente por parte da população. Cerca de 500 pessoas participam de uma média de 6 grupos de WhatsApp em que membros da Polícia Militar também estão presentes. No espaço é possível alertar a população e a polícia sobre possíveis ações suspeitas na comunidade. A Adriene e o Assis moram próximo ao 5º Batalhão, que fica no Conjunto Pirangi, e apesar de não participarem dos grupos de WhatsApp nem de saber desse movimento integrado da PM com os moradores,
eles dizem que a ação dos bandidos tem diminuído sim na região. Eu que moro aqui nesse bairro há pelo menos 30 anos e morei em vários outros lugares, percebo que nos últimos 60 dias tem sido feito alguma coisa. Não sei o que é feito, mas o que eu percebo é que a polícia está na rua e tem baixado o índice de criminalidade. Ajuda, inibe, né? A rota que eles estão fazendo e com as denúncias que eles recebem, está ajudando. O 5º Batalhão atua nas ações de policiamento dos bairros da Zona Sul de Natal, mas para que o trabalho seja mais eficaz, é necessário o número de 615 policiais, mas atualmente só existe 259 e destes, apenas 200 estão aptos para o serviço, seja nas ações de policiamento ou administrativas. O policiamento comunitário, que nada mais é do que a polícia de aproximação junto à comunidade, segundo o tenente-coronel, existe sim em outras regiões da capital, mas através do 5º Batalhão está sendo mais efetiva no conjunto Pirangi e em Morro Branco, já que a participação da comunidade é bem mais intensa, e isso resultou inclusive na Operação Alvorada, que diminuiu o índice de criminalidade contra o patrimônio em 17%. Nós fazemos semanalmente 1 ou 2 dias na semana, logicamente que isso é com o pessoal de extra, o pessoal que não está de serviço normal. Nós passamos a iniciar o expediente mais cedo, a partir das 4 horas da manhã. Nesse período, às vezes no período de 3, 4 horas, a questão de ocorrência é praticamente zero. Nós zeramos as ocorrências nesse período e nos locais onde a operação está sendo realizada. Tomara que essa operação possa ser efetiva em todos os bairros da capital, né? E olha só, um homem morreu em troca de tiros com a polícia militar depois de roubar uma ambulância e capotar o carro na manhã dessa segunda-feira. Isso na região oeste potiguar. Ele foi identificado como José Delano Diógenes e, segundo a PM, ele era um pistoleiro. De acordo com o comandante da Polícia Militar em Baraúna, o suspeito fez um assalto em Mossoró e fugiu com um carro roubado para o município. Houve perseguição policial, mas o suspeito foi atingido. Os policiais ainda socorreram, mas ele não resistiu aos ferimentos. Com Delano foi apreendido um fuzil e também um veículo roubado. E veja a seguir, Polícia Rodoviária Federal faz balanço do feriadão que teve 21 acidentes com 6 vítimas fatais. E depois do intervalo a gente volta já. Um homem de 38 anos morreu em um acidente de trânsito na manhã dessa segunda-feira na BR-304, entre as cidades de Parnamirim e Macaíba. O carro em que ele estava capotou após sair da pista. Uma mulher que também estava no veículo ficou ferida e foi socorrida. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, testemunhas disseram que o condutor do veículo que estava a caminho do trabalho perdeu o controle da direção e desceu uma ribanceira na marginal da rodovia, capotando o carro várias vezes. Ele não usava cinto de segurança. Fica aí o alerta, a todos os condutores a usarem sempre o cinto de segurança, principalmente agora durante esses feriadões, onde boa parte das famílias vão viajar. A gente continua agora as nossas notícias e falando em trânsito. Durante o feriadão, o fluxo de veículos nas rodovias é bastante intenso. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal fez um reforço concentrado no policiamento ostensivos. Nestes dias de operação, foram 21 acidentes, 6 vítimas fatais. A Operação 12 de Outubro, que começou dia 11 e foi até o domingo, dia 15, compreendeu a mesma quantidade de dias do feriado 7 de setembro. Neste caso, houve uma redução no número de acidentes e de feridos, mas o número de mortes saltou de 1 para 6. Neste feriadão de 12 de outubro foram registrados 21 acidentes, entre eles 9 graves, e com 21 feridos e 6 mortes. Já no 7 de setembro foram 23 acidentes com 26 feridos e 1 morte nas rodovias federais que cortam todo o estado do Rio Grande do Norte. O inspetor Cabral, da Polícia Rodoviária Federal, comenta que o número de mortes cresceu principalmente por causa da imprudência dos motoristas. É o excesso de velocidade, é a pressa,
Muitas vezes o cidadão não faz uso do cinto de segurança, o que é determinante na gravidade do acidente. Em 2 desses acidentes com morte, possivelmente alguém não estava usando o cinto de segurança. Quase 1.000 testes de bafômetro foram realizados, resultando em 19 autuações e 3 prisões. 47 pessoas foram autuadas pelo não uso do cinto de segurança. E, paralelo a isso, as equipes da PRF fizeram ações educativas e uma operação de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós fizemos nesse período também ações voltada para coibir um dos crimes muito recorrentes, que é a exploração sexual contra crianças e adolescentes. Inclusive tivemos 3 pessoas presas por esse crime, uma menor, uma adolescente retirada de uma situação de risco e associada a todos os crimes. Fica aí esse alerta, né? Outros feriadões vão ocorrer nesse ano, todo mundo precisa ficar atento. E olha só, estão abertas as inscrições para o Ciclo Sesc em Natal, Macaíba e Mossoró. A iniciativa une lazer, atividade física e também turismo. A nossa repórter Rita Oliveira tem mais detalhes sobre as inscrições. É com você, Rita. Vamos dar mais detalhes, sim, Lívia, sobre esse Ciclo Sesc, como você bem falou, inclui tudo aí, né? Atividade física, lazer, até história. E nós vamos saber um pouquinho mais com a Caroline Vieira, ela que é gerente de Cultura e Lazer do Sesc do Rio Grande do Norte. Caroline, seja muito bem-vinda. Explica pra gente, então, o que é o Ciclo Sesc. Bom, boa tarde, né? O Sistema Fé Comércio, através do Sesc, mais um ano realiza esse projeto que envolve cultura, lazer e atividade física através de caminhada ou de passeio, né, de bicicleta pelas cidades. Esse ano nós vamos estar realizando em Natal, Macaíba e Mossoró. Caroline, para participar, tem que fazer aí inscrição? Como é que faz? Como é que é o processo? Isso, nós estamos fazendo as inscrições nas nossas centrais de relacionamento e o custo é somente 2 quilos de alimento que você leva para a gente fazer a doação para o nosso projeto Mesa Brasil. E como é que vai ser todo o projeto, todo o percurso? A galera vai caminhando a pé, vai de bike? Como é que vai ser aí o percurso nessas 3 cidades? E envolve um pouquinho de história, é isso? Isso, no dia 22 a gente vai estar realizando em Macaíba, certo? Que é um passeio ciclístico, e onde a gente para nos pontos históricos da cidade e faz intervenções culturais, e nós temos a participação também de guia de turismo credenciado para estar contando um pouco da história de cada cidade. Em Natal vai acontecer no dia 28, é uma caminhada, um sábado, passando também por esses pontos turísticos, e no dia 12 de novembro em Mossoró, que é um domingo. E todas as pessoas que vão participar, que vão ter aí as inscrições efetivadas, têm direito ao quê? Boné, camisa, tem um kitzinho disponível para a galera? Isso, quem fizer sua inscrição, né, nós temos um número restrito, recebe camiseta, boné, kit fruta, a gente também tem a ambulância acompanhando, distribuição de água, então vai ser um passeio bem legal que você pode estar vindo com a sua família participar. E, Caroline, quem não conseguir participar, porque eu acho que deve ter um número delimitado de vagas, pode ir assim mesmo? Sim, pode sim, é nosso convidado, só não vai receber a camiseta e o boné, mas pode vir participar sim. Carolina, então vamos convidar todo mundo que está em casa para participar dessa edição do Ciclo Sesc. Diz aí para o povão onde é que faz as inscrições e chama todo mundo, né? Bom, nós gostaríamos de convidar todos vocês para participar do Ciclo Sesc, né? Pode fazer as inscrições nas nossas unidades do Sesc, tirar dúvida através do número 31330360 ou através do nosso site www.sescrn.com.br. É um momento que você pode estar vindo com a sua família e nós gostaríamos realmente de reforçar esse convite para você vir participar desse dia tão especial. Com certeza, Carolina, é um dia muito especial porque envolve aí atividade física. Bora todo mundo sair do sedentarismo e conhecer um pouquinho da história dessas cidades, né? De Natal, de Mossoró e lá de Macaíba. Lívia, volto com você. Muito obrigada, Rita, pelas informações, convite feito, né? E agora vamos às notícias do esporte. Gabriel Medina venceu a etapa da França do Circuito Mundial de Surf. E o ABC venceu o Boa Esporte por 1-0 no sábado na Arena das Dunas. E tem também cara nova no América. Confira agora o nosso momento esportivo. Olá, pessoal!
Chegou o fim de um longo jejum. O ABC venceu o Boa Esporte por 1-0 no sábado na Arena das Dunas, com um gol de Dalberto nos minutinhos finais da partida e encerrou a seca de vitórias que já durava 11 jogos. O time não vencia uma partida desde o dia 25 de julho. O resultado leva o ABC aos 21 pontos na tabela, mas mantém a equipe na lanterna da competição. A diferença para o 16º colocado, Guarani, o primeiro time fora do Z4, diminuiu. São 13 pontos agora. Em situação quase irreversível na tabela, o time ainda sonha com um milagre e com uma recuperação histórica para evitar a queda. E tem cara nova no América, viu, Lívia? O volante Janderson, de 28 anos, destaque do Jacobina no Campeonato Brasileiro, é o mais novo reforço do América para a temporada 2018. Janderson, que tem passagem pelo futebol europeu, chegou ao Jacobina após positivas apresentações no Campeonato Baiano, defendendo o Bahia de Feira de Santana. Soberano durante todo o campeonato, Gabriel Medina venceu a etapa da França do Circuito Mundial de Surf. É o primeiro título na temporada de 2017 para o brasileiro, que não vencia uma etapa há mais de um ano. Com a vitória, Medina sobe para o 3º lugar no ranking do circuito e se coloca definitivamente na briga pelo título geral. O havaiano John Flores assumiu a liderança. O Momento Esportivo fica por aqui. Tchau! Obrigada, Leonor, pelas informações aí do esporte. Vamos ver se essa cara nova do América, né, traz resultado para o time. E veja a seguir uma entrevista com a médica Juliana Florinda para falar sobre a polêmica dos tratamentos alternativos que visam substituir o tratamento tradicional do câncer. É logo depois do intervalo. Polícia Federal faz buscas no gabinete do deputado Lúcio Vieira Lima. ONU condena atentado na Somália e pede que o país se una contra o terrorismo. Confira agora o nosso giro de notícias. Agentes da Polícia Federal estão desde as 6 horas de hoje no gabinete do deputado federal Lúcio Vieira Lima, no prédio da Câmara, em Brasília. Eles chegaram em 3 viaturas. O parlamentar é irmão do ex-deputado e ministro Gedel Vieira Lima, que se encontra preso no complexo da Papuda, em Brasília. Gedel é suspeito de ser o dono de 51 milhões de reais apreendidos em um apartamento em Salvador. A operação de hoje está sendo feita a pedido da Procuradoria-Geral da República. A operação desta segunda-feira, a primeira sob o comando da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, investiga-se a relação entre Lúcio Vieira Lima e os 51 milhões. Os investigadores querem saber se ele poderia ser beneficiário ou intermediário do dinheiro. O secretário das Nações Unidas, Antônio Guterres, condenou o atentado jihadista que deixou pelo menos 215 mortos no sábado na capital da Somália e pediu ao país que se una contra o terrorismo. Em um comunicado do seu porta-voz neste domingo, Guterres pediu a todos os somalis que se unam à luta contra o terrorismo e o extremismo violento e trabalhem lado a lado na construção de um Estado funcional e inclusivo. Estudos recentes têm mostrado o risco de terapias alternativas ao tratamento do câncer e também o abandono da quimioterapia. Devido a isso, o Hospital Universitário Onofre Lopes tem debatido os riscos dessa escolha. Nós recebemos agora a médica oncologista Juliana Florinda. Juliana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lívia. Olha só, eu queria que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre essas alternativas, né? Essas terapias que se dizem alternativas para os casos de câncer em específico. Eles têm eficácia comprovada ou não? Então, nós não temos nenhum tipo de tratamento alternativo que tenha eficácia comprovada baseada em estudos científicos. Nós temos o tratamento padrão baseado em quimioterapia, em radioterapia, em cirurgia, que todos os tratamentos que nós oferecemos aos nossos pacientes, eles são estudados com estudos com grande número de pacientes, com nível de evidência científica forte. E, infelizmente, hoje em dia, principalmente com as redes sociais, com acesso fácil à internet, os
Os pacientes eles têm facilmente acesso a diversas informações que não têm comprovação científica. E é bem arriscado quando eles trocam o tratamento padrão, que já tem evidência, por um tratamento que não tem benefício comprovado no tratamento do câncer, principalmente quando abandona o tratamento padrão. Doutora, teve até um caso de um jornalista, um colega de profissão, Marcelo Rezende, que estava acometido pela doença, ganhou uma grande repercussão porque ele foi um dos que aderiu aos tratamentos alternativos. Explica para a gente como é que foi. Isso. Então, o Marcelo Rezende, ele teve o diagnóstico de um câncer de pâncreas, que era metastático para o fígado, e no caso dele, o tratamento padrão é fazer quimioterapia. Ele optou por parar a quimioterapia e buscou um tratamento alternativo através da dieta. A dieta que ele fez é uma dieta cetogênica. O que é a dieta cetogênica? É quando o paciente ele para de comer carboidrato. Ele passa a comer apenas gorduras e proteínas. Mas não existe nenhuma evidência científica mostrando que qualquer tipo de dieta possa eliminar o câncer, possa curar o câncer. O que nós orientamos ao nosso paciente é que ele faça o tratamento padrão e a dieta ela entra como um auxiliar. Nós temos nutricionistas especializadas na parte oncológica. Então, nós orientamos o nosso paciente a manter uma dieta balanceada, uma dieta equilibrada, a não eliminar o açúcar completamente, não eliminar o carboidrato, pois é uma fonte de energia super importante para o nosso organismo. E sim, manter uma dieta equilibrada, evitar o açúcar branco, evitar o pão branco, procurar mais alimentos integrais, procurar os carboidratos complexos, que são aqueles que diminuem, que têm um menor índice glicêmico, ou seja, eles são bons tanto no tratamento oncológico, quanto para a parte do coração, quanto para a saúde em geral do paciente. Né? Exatamente. Doutora, agora esses tratamentos alternativos, eles podem ser, por exemplo, associados aos métodos tradicionais ou eles oferecem risco quando associados? Depende do tipo de tratamento alternativo que a gente está falando. Por exemplo, se a gente usar essa dieta cetogênica para ilustrar, é uma dieta que ela retira o carboidrato, e como eu falei, é uma fonte importante de energia. E quando a gente tem um paciente com um câncer metastático, o próprio câncer por si só, ele já leva a uma certa desnutrição do paciente. E se a gente elimina completamente uma fonte de energia, a gente pode estar, ao invés de ajudar, está piorando a vida daquele paciente. A gente está aumentando a desnutrição dele, piorando o quadro clínico dele. Doutora, e agora um ponto que a gente precisa chamar mesmo a atenção, a gente conversava até mesmo agora há pouco, existem sites, inclusive, que oferecem uma literatura incitando as pessoas a abandonarem os tratamentos, a conhecerem e a se automedicarem. E isso, principalmente para os casos de câncer, é um risco absurdo à vida, né? Com certeza. O que a gente orienta para os nossos pacientes é que até o chá, que parece não fazer mal nenhum, parece ser apenas um simples chá, a gente pede para que eles nos falem os chás que eles estão tomando, porque às vezes determinados chás podem ter interação com a medicação. Ele pode estar fazendo a quimioterapia dele certinho e estar tomando chás que podem interagir. Então a gente pede para tudo que ele vai ingerir, que ele escute de alguém, que ele leia na internet, ele traga para a gente. Então a orientação é leve sempre para o seu médico, qualquer coisa diferente que você leia, que você esteja tomando, que algum amigo tenha sugerido, leve sempre para o médico para discutir se não tem problema, se não tem interação com o tratamento. É muito arriscado isso de se automedicar. Doutora, aproveitando, nós estamos em outubro, que é o mês destinado a uma campanha Outubro Rosa. É interessante que a gente faça também levante essa bandeira do autocuidado, dos riscos dessas pesquisas pela internet, também voltado ao câncer de mama, voltado às mulheres, né? Sim, extremamente importante. A campanha do Outubro Rosa ela é super importante. Hoje em dia, o câncer de mama, ele é o câncer mais incidente na mulher. Então, tem a orientação de fazer o rastreamento e aproveito que, apesar do Outubro Rosa ele chamar a atenção mais para o câncer de mama, aproveito para os outros dois tipos de cânceres, que é o segundo e o terceiro tipo de câncer mais comum em mulheres, que também que têm exames de rastreamento, podem ser detectados precocemente e evitados que tenham diagnósticos tardios, que é o câncer de intestino, que as mulheres devem fazer a colonoscopia a partir dos 50 anos de idade, mulheres e homens, e o câncer de colo uterino, que tem o exame de Papa Nicolau, que deve ser feito periodicamente com o ginecologista. Então, mama, intestino e o colo do útero são cânceres que podem ser diagnosticados precocemente e tratados precocemente nas mulheres. Doutora, só para a gente relembrar, a senhora falou agora os 3 tipos.
A mamografia já é tradicional, o exame preventivo da mulher também. Agora, o de estômago, nem todo mundo faz, né? Nem todo o intestino. Mundo... Intestino, na verdade. Então, o intestino, na verdade, nós oncologistas estamos tentando colocar essa campanha na mídia, porque o câncer de intestino é uma indicação formal, já é uma indicação é consensual isso, tanto fora do Brasil quanto no Brasil, que a partir dos 50 anos de idade, tanto mulheres quanto homens devem fazer uma colonoscopia a cada 10 anos. E isso pode até evitar que o câncer apareça, o câncer de intestino, porque ele pode surgir a partir de um pólipo benigno. E na hora que retira aquele pólipo benigno, evita que ele vire um câncer no futuro. Como também pode diagnosticar um câncer que está bem precoce, que faz uma cirurgia e pode ficar curado. É importante, Lívia, a gente citar que muita gente fala em relação à cura do câncer. Quando vai ter cura do câncer? Atualmente, 60% dos cânceres eles são curados, desde que eles sejam diagnosticados precocemente. Por isso que é tão importante a gente insistir no diagnóstico precoce, insistir no rastreamento, tanto da mamografia, quanto da colonoscopia para o intestino, o colo de útero com a ginecologista e para os homens também o PSA para o câncer de próstata. Ai, muito obrigada, doutora Juliana Florinda, esteve aqui com a gente, médico oncologista, falando sobre esses riscos das terapias alternativas. A gente inicia essa semana com um assunto muito bom, falando em saúde, para que todo mundo possa aí, né, procurar o seu tratamento, procurar um atendimento médico eficaz e não por qualquer tratamento na internet. Muito obrigada, doutora, pela sua presença. Pela oportunidade. E olha só, a edição de hoje fica por aqui. Colabore, nos enviando sugestões de pauta pelo nosso contato no WhatsApp, que você já sabe qual é, o 987014724. E sempre fique ligadinho nas nossas redes sociais, pelo @TV Feliz no Facebook ou Instagram. Tchau, tchau.